Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Lígia Fagundes Telles, uma romancista e contista brasileira e a grande representante do movimento pós-modernista, nascida em 1923 e falecida em 2022. As suas obras mais conhecidas são Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde e As Meninas. Lígia de Azevedo Fagundes, mais tarde Telles pelo casamento, nasceu na cidade de São Paulo, no Brasil, no dia 19 de abril de 1923. Era a quarta filha de Durval de Azevedo Fagundes, procurador e promotor público. Também foi advogado distrital, comissário de polícia e juiz, e de Maria do Rosário Silva Jardim de Moura. Por causa da mentalidade preconceituosa da época, a sua mãe, uma excelente pianista, não prosseguiu na carreira, que começou na adolescência, fazendo apenas os deveres domésticos femininos, considerados próprios de uma dona de casa, de uma mãe de família. Devido à profissão do pai, Lígia passou a sua infância em várias cidades do interior paulista, vivendo em Apiaí, Assis, Itatinga e Sertãozinho. Nesses municípios recebia o cuidado de amas, dotadas de um farto repertório de lendas. Foram aquelas mulheres que deram à menina um sem fim de histórias povoadas de mulas sem cabeça, lobisomens. Aos 8 anos, a família mudou-se para o Rio de Janeiro, permanecendo lá durante 5 anos. Em 1936, os seus pais separaram-se, mas não se divorciaram. Aliás, o divórcio não existia legalmente no Brasil, o que fez com que Lígia e a mãe regressassem a São Paulo. Lígia matriculou-se então no Instituto de Educação Caetano de Campos e passou a interessar-se por literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade, Edgar Cavalheiro e Érico Veríssimo. Com 15 anos, financiada pelo seu pai, publicou o primeiro livro de contos, Porão e Sobrado, de 1938, que foi bem recebido pela crítica. Em 1939 inscreveu-se no pré-jurídico e na Escola Superior de Educação Física da Universidade de São Paulo. Começou a participar ativamente de debates literários, nos quais conheceu Mário de Andrade, Osvaldo de Andrade e Paulo Emílio Salles Gomes, entre outros nomes da cena literária brasileira. Além disso, fez parte da Academia de Letras da Faculdade, onde colaborou nos jornais Arcádia e A Balança. Em 1941, matriculou-se na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, sendo uma das 6 mulheres numa classe de mais de 100 ou 200 homens. Foi um desafio difícil para ela, por ser mulher e por estar na faculdade e por querer seguir a profissão de escritora, considerada masculina. Mais tarde, numa entrevista, disse que os rapazes lhe perguntavam, e às suas outras colegas de classe, com irónico espanto, o que é que elas lá estavam a fazer? Casar? Em 1944, Lígia publicou o seu segundo livro, Praia Viva, que foi um sucesso como o primeiro. Em 1946, concluiu o curso de Direito e em 1947 casou-se com o jurista Goffredo Telles Jr., seu professor de Direito Internacional Privado, do qual herdou o apelido Telles e com quem teve um filho chamado Goffredo como o pai. Na ocasião, Goffredo era deputado federal e por esse motivo o casal mudou-se para o Rio de Janeiro, onde funcionava a Câmara Federal. Lígia trabalhou na Secretaria de Agricultura durante algum tempo, mas trocou o emprego pelas letras, tornando-se colaboradora do jornal carioca Amanhã, para o qual escreveu uma crónica semanal. O casal regressou à capital paulista em 1952 e, em 1954, nasceu o único filho do casal. De novo em São Paulo, Lígia continuou a escrever contos e romances. O seu terceiro livro de contos, O Cato Vermelho, lançado em 1949, recebeu o prémio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras. O seu primeiro romance, Ciranda de Pedra,
publicado em 1954, foi bem recebido pela crítica e pelo público, tornando-a conhecida nacionalmente. Narra a história de um casal que se separa, ficando a filha mais nova a morar com a mãe. A jovem vive os dramas ocultos próprios dos filhos dos pais separados. A obra foi posteriormente adaptada, com muito sucesso, para uma novela da TV Globo, em 1981, novela essa que passou também cá em Portugal. O crítico António Cândido considerou o romance como o marco da sua maioridade como escritora. E ela própria, crítica severa dos seus primeiros escritos, gostava de assinalar a publicação desse romance como a sua estreia como escritora, afirmando sobre os anteriores que a pouca idade não justifica o nascimento de textos prematuros que deveriam continuar no limbo, completando: o que ficou para trás são juvenilidades. Em 1958, Lígia publicou o livro de contos História do Desencontro, que recebeu o prémio Artur Azevedo do Instituto Nacional do Livro. Em 1960, separou-se do marido. No ano seguinte, começou a trabalhar como advogada no Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, cargo que exerceu até se aposentar, em paralelo com a carreira literária. Em 1963, foi lançado o seu segundo romance, Verão no Aquário, que novamente foi bem recebido pela crítica e ganhou o prémio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1963, também nesse mesmo ano, juntou-se com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes, embora oficialmente ela continuasse casada com o Hugo Freire, não é? Tanto como eu já disse, a lei brasileira não admitia divórcio. Enfrentando a maledicência da sociedade da época, claro. Viveram juntos até à morte do Paulo Emílio no ano de 1977. Em 1964 e 65 foram publicados os seus livros de contos Histórias Escolhidas e O Jardim Selvagem, respectivamente. Juntamente com o companheiro, o Paulo Emílio, a Lígia escreveu o roteiro para o filme Capitu, de 1967, baseado na obra O Dom Casmurro, do Machado de Assis, que tinha sido uma encomenda do Paulo César Saraceni e que recebeu o prémio Candong de melhor roteiro cinematográfico. A década de 70 foi o período de consagração da Lígia e marcou o seu êxito literário e a consagração internacional, dado que foi naquele período que publicou algumas das suas obras mais aclamadas e prestigiadas. O conto que dá título ao livro de contos Antes do Baile Verde, de 1970, foi um sucesso internacional, conquistando em Cannes o Grande Prémio Internacional Feminino para Estrangeiros, para o qual concorreram 360 manuscritos de 21 países. O livro As Meninas, publicado em 1973 e que se tornaria um dos seus mais importantes romances, recebeu o prémio Jabuti em 1974, o prémio Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras e o prémio de ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte. Este romance, que eu andei a ler esta semana e de que depois falarei mais à frente, traça um paralelo entre a vida de três jovens universitárias num momento difícil da história política do Brasil, devido à repressão da ditadura militar. O romance foi adaptado para o cinema em 1995, num filme dirigido por Emiliano Ribeiro. Lígia Fagundes Teles estava entre o grupo de intelectuais que foram para Brasília em 1977 para entregar o Manifesto 2000, à frente do qual estava Rubem Fonseca e José Loureiro. O protesto foi a maior manifestação de intelectuais desde 1968 contra o regime militar e contra a censura da imprensa. Ainda nessa década, a coleção de contos Seminário dos Ratos, de 1977, recebeu o prémio Pen Club do Brasil. E A Disciplina do Amor, de 1980, recebeu o prémio Jabuti e o prémio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Este conjunto de contos foi considerado aquele onde a escritora aflora mais contundentemente as reivindicações feministas que apareciam brandas nas publicações anteriores da escritora. A própria Lígia afirmou que A Disciplina do Amor é o meu melhor livro.
Em 1982, Lígia Fagundes Teles foi eleita para a Academia Paulista de Letras. Em 1985, tornou-se a terceira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras, para ocupar a cadeira 16, na vaga deixada por Pedro Calmon. Nesse mesmo ano, foi eleita em Portugal para a Academia das Ciências de Lisboa e foi feita comendadora da Ordem do Infante Dom Henrique. Questões relacionadas com o envelhecimento e a solidão estão presentes no seu trabalho seguinte, o romance As Horas Nuas, de 1989, no qual o leitor segue o desnudamento da personagem Rosa Ambrósio, com as suas frustrações expostas nas memórias que ela dita para um gravador. Em 1995, Lígia lançou um novo livro de contos, A Noite Escura e Mais Eu, que ganhou os prémios de melhor livro de contos, concedido pela Biblioteca Nacional, o prémio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o prémio Aplub de Literatura. Em 2000, publicou o livro Invenção e Memória, o qual foi agraciado com o prémio Jabuti na categoria Ficção, o Golfinho de Ouro e o Grande Prémio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. A consagração de Lígia veio em 2005, quando recebeu o Prémio Camões, o maior galardão concedido a escritores de países com o português como língua oficial, que lhe foi entregue em 13 de outubro de 2005, durante a 8ª Cimeira Luso-Brasileira realizada em Portugal, mais propriamente na cidade do Porto. Ganhadora de todos os prémios literários importantes do Brasil, homenageada nacional e internacionalmente, tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indigitada para o Prémio Nobel de Literatura em 2016, aos 92 anos de idade, pela União Brasileira de Escritores. Eu, como grande amante dos livros dos autores Nobel, acho que foi uma pena ela não ter ganho o Nobel, porque a sua escrita é realmente diferente, inovadora, e isso costuma ser muito valorizado pelo Comitê Nobel. Não souberam encontrar Lígia Fagundes Teles, infelizmente, para a literatura portuguesa e brasileira em especial. A Lígia Fagundes Teles faleceu de causas naturais em São Paulo, a 3 de abril de 2002, a poucos dias de completar 99 anos de idade. O velório, na Academia Paulista de Letras, foi aberto ao público e o corpo cremado no cemitério da Via Alpina, na zona leste de São Paulo, numa cerimónia restrita aos familiares. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, decretou luto oficial no Estado por 3 dias pela morte da escritora. Ora bem, gostava agora de falar mais um pouco sobre as características da obra da Lígia Fagundes Teles. Nos seus 25 livros publicados, a Lígia mostrou um pouco do seu mundo coordenado, contemplativo e da sua segura maneira de pensar. Vivendo a realidade de uma escritora do terceiro mundo, apresenta uma obra comprometida em documentar a difícil condição do ser humano num país de frágil educação e saúde, centrando-se de modo particular nos centros urbanos. E procura apresentar nos seus textos a realidade envolta na sedução do imaginário e da fantasia. Especialmente nos seus romances, as personagens principais tendem a ser mulheres dotadas de um psicologismo intenso e de comportamentos muito marcantes, como a Virgínia da Ciranda de Pedra, a Raíza de Verão no Aquário e a Lorena, a Lia e a Ana Clara das As Meninas, o que poderia ser interpretado como um evidente envolvimento feminista. Além de abordar intensamente a temática feminista, Lígia abriu espaço na sua obra para temas como a vida nas grandes cidades, assim como os problemas sociais e outros temas polémicos, como drogas, adultério e amor. Em geral, as suas personagens são seres inquietos e vulneráveis, instrumentos de reflexão psicológica que se movimentam em aparente espontaneidade, como representação irónica da sociedade. O choque do desconhecido no cotidiano aparece em vários textos da escritora, o qual provoca um sentimento de dúvida, medo e ambiguidade. Entre os contos que lidam com o sobrenatural estão As Formigas, Natal na Barca e
noturno amarelo. As variações linguísticas são utilizadas para representar as personagens de acordo com o seu nível social e com a situação da comunicação. Outros dois traços marcantes da literatura de Lígia são a ambiguidade e a ironia, presentes em Ciranda de Pedra, Antes do Baile Verde ou As Meninas, nas quais a escritora estabelece conflitos internos do homem na sua vivência em sociedade. Pela sua vasta produção literária, Lígia é considerada uma das maiores romancistas e contistas da literatura brasileira. Foi uma das mais destacadas representantes do movimento pós-modernista do Brasil. Os livros de Lígia Fagundes Telles estão traduzidos para o alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, polaco, sueco e checo. Em Portugal são inúmeras as edições dos seus livros. Ora bem, agora para terminar, eu desejava então falar de As Meninas, o tal livro que eu andei a ler esta semana e que eu, portanto, tenho aqui para mostrar. Como eu já disse assim várias coisas que estão presentes aqui no romance, eu vou tentar ser breve. No entanto, vou certamente repetir-me em alguma coisa. A Lígia Fagundes Telles era adepta da liberdade. Numa entrevista, confessou a sua decepção com os profissionais da política brasileira e afirmou que conseguia fazer política sem participar do poder político, estando a sua mensagem política toda na sua obra literária. As Meninas é um bom exemplo da verdade desta afirmação. É talvez o único livro que teve a audácia de ser um panfleto que descrevia a tortura de uma forma indireta, não é? Através de metáforas, e denunciava essa prática da ditadura que sufocava o país na altura, conseguindo passar por entre as malhas da censura sem ser proibido. Quanto à escrita da autora, este espetacular romance não cai na futilidade, não se banaliza. O processo de construção é bastante original. Como é a primeira obra que eu leio da Lígia, não sei se esta originalidade de estilo é comum a outras obras suas. O que é certo é que ela aqui utiliza uma linguagem coloquial e expressiva e os diálogos estão bastante fora dos padrões formais habituais. A narração, feita na primeira pessoa, é manipulada de forma primorosa. Desloca-se constantemente de personagem para personagem, seguindo, portanto, o fluxo de consciência de cada uma das três amigas, que são, portanto, a Ana Clara, a Lorena e a Lia. Elas entrevistam-se mutuamente, apresentam-se umas às outras e refletem continuamente sobre si mesmas e umas, portanto, sobre as outras. Nestas frequentes invasões, enfim, da sua privacidade, elas vão se revelando gradualmente perante o leitor ao longo do livro. Cada personagem tem o seu estilo peculiar, a sua forma diferente de se expressar, resultante da sua origem social e da sua personalidade. A Lorena tem um discurso elaborado e culto. A Lia expressa-se num regionalismo contaminado politicamente. E a Ana Clara, ou Ana Turva, como lhe chamavam os colegas, perde-se num pensamento confuso e truncado, com frases incompletas, ideias deixadas em suspense. Todas elas têm muletas. Muletas que esta não tem, não é? Eu também tenho as minhas, que certamente vocês encontram a toda a hora. Mas que são diferentes de umas para as outras. A Lia é filha de um alemão e então está sempre a cair no putz e frequentemente termina as suas falas com a palavra fim. A Lorena socorre-se muito é do meu pai, isto aqui não sei o quê. Ah, meu pai. Está sempre a dizer meu pai, meu pai. A Ana passa o tempo a dizer pomba. Fala, pomba. E mais isto e mais aquilo, pomba. Estas muletas ajudam o leitor atento a identificar mais rapidamente quando é que o discurso então passa de uma para a outra. Portanto, isto ajuda, de certo modo. Outro ponto importante na forma de expressar das três jovens é que elas falam sempre na primeira pessoa, usando o pronome eu, ou como maneira de falar brasileira, o você. Cada moça é sempre um eu observador que mostra francamente a sua própria opinião quando fala das outras. No entanto, sendo todas tão diferentes na sua maneira de ser e de estar na vida e de agir,
nunca se ofendem. As suas críticas são sempre construtivas. Procuram ajudar-se mutuamente e sofrem com os problemas umas das outras. É interessante. Há um narrador, mas esse narrador é muito discreto, deixando que as protagonistas falem por si mesmas. Nas suas poucas e breves aparições, só fala acerca das três jovens e aparece para fazer ligações, mais ou menos curtas, ou então para esclarecer pormenores. Portanto, é um narrador omnisciente, ele sabe tudo. Mas o leitor nunca fica a saber nada sobre ele. Quem é este narrador? Será a própria autora? Não parece. Tem uma maneira de ser e de estar que não tem nada a ver com a biografia que conhecemos da Lígia. Este narrador expressa-se na terceira pessoa e, portanto, este é um pormenor que identifica imediatamente quando ele aparece na narrativa. Esta forma de construção da trama dá a impressão de estarmos a assistir a uma peça de teatro, com muitos e, por vezes, longos monólogos, pontuados por diálogos de ligação, polvilhados aqui e ali por didascálias introduzidas pelo narrador. Bem, vamos lá ver. Eu, para ver se percebem um bocadinho melhor o que eu tenho estado a querer explicar, vou ler um bocadinho aqui como o romance começa, logo o início do romance, enfim, para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor esta técnica de construção da trama e ver como a autora então, vai apresentando as jovens estudantes assim, de uma forma muito habilidosa, própria de uma grande escritora como é a Lígia Fagundes Teles. Eu também vou ler e depois irei, enfim, comentando. Sentei na cama. Era cedo para tomar banho. Tombei para trás. Abracei o travesseiro e pensei em MN. A melhor coisa do mundo não é beber água de coco verde e depois mijar no mar. O tio de Leão disse isso, mas ele não sabe. A melhor coisa mesmo é ficar imaginando o que MN vai dizer e fazer quando cair meu último véu. Ora, aqui paro para dizer que este MN é um namorado quase pouco mais do que imaginário desta que está agora a falar. Que é quem? A Lorena. E então, ela, uma menina muito sabedora, muito educada, muito fina, mas que também tem as suas pechas. Ela sonha vir a casar-se um dia com este seu MN, as iniciais do nome dele. Mas ele é um homem casado, muito mais velho, tem 5 filhos e é assim, não sei se dizer um medricas ou um agarrado à família e nunca se decide. Diz que gosta muito dela e nunca vem a ter com ela. Diz que deixa a esposa e os filhos para vir juntar-se com ela. E pronto, depois isto continua por aqui adiante. Dedico a história a Guevara, com um pensamento importantíssimo sobre a vida e a morte. Tudo em latim. Ora, é outra característica da Lorena. Então, quando forem a ler, veem que há de vez em quando aqui umas transcrições em latim. De passagens da Bíblia, de passagens de clássicos latinos. Portanto, já sabem, é a Lorena que está a falar. Já ficámos, portanto, a conhecer um bocadinho da maneira de ser e de estar da Lorena. Depois, lá mais à frente, ela vai dizer assim: se Deus está no pormenor, o gozo mais agudo também está na miudeza. Ouviu isto, MN? Ana Clara contou que tinha um namorado que endoidava quando ela tirava os cilícios postiços. A cena do biquíni não tinha a menor importância, mas assim que começava a tirar os cilícios, era a glória. Os olhos nus! Em verdade vos digo que chegará o dia em que a nudez dos olhos será mais excitante do que o sexo. E depois chega uma altura em que ela própria então se vai identificar. Ainda me contraio inteira quando lembro, Lorena Vaz Leme, não tem vergonha. E agora reparem num pormenor. Ela, às tantas, vai pôr um disco a tocar, ela adorava ouvir música. E então vai escolher um disco e escolhe quem? O Jimi Hendrix. Escuta, meu amado, escuta esta última musiquinha que ele fez antes de morrer. Morreu drogado, o pobrezinho. Todos eles morrem drogados. Mas ouça, e sei que você vai baixar a mão até sua carapinha cheia de suor e poeira, Dear Jimmy. Num salto elástico,
Lorena se atirou na cama de ferro dourado, da cor do papel de parede. Atenção, que mudámos da primeira pessoa para a terceira. E continua. Ensaiou alguns passos de dança, levantou a perna até tocar com o pé descalço na barra de ferro e saltou para cair na estreita listra azul do tapete de juta. Aprumou-se, sacudiu a cabeleira para trás e, olhando em frente, foi-se equilibrando na listra até chegar ao toca-discos. Para pôr o disco a tocar, não é? Ora, estamos então aqui o narrador, assim, por um bocadinho. A certa altura, ouve-se uma voz. Lorena! A voz vinha do jardim. Rapidamente, ela arrepanhou a cabeleira, torceu-a na nuca e pôs-se nas pontas dos pés. Abriu os braços. Foi andando na listra em caracol do tapete, tensa como uma equilibrista num fio de arame. Lorena! Bota a cabeça na janela! Quero falar com você! Ela vacilou perigosamente, o pé direito plantado na listra, o esquerdo em suspenso no ar. Descontraiu-se quando conseguiu pousar o esquerdo na frente do outro, sem perder o equilíbrio. Chegaram ao fim da travessia. Inclinou-se para os lados, de uma profunda reverência, os braços sem arco para trás, as mãos se tocando como pontas de asas entreabertas. Agradeceu recuando um pouco, o sorriso modesto posto no chão, mas empolgou-se ao colher uma flor no ar. Beijou-a, atirou-a triunfante para as galerias e voltou rodopiando à janela. Acenou para a jovem que esperava de braços cruzados, no meio da alameda. Levou as mãos ao lado esquerdo, no peito, e suspirou com ênfase. Minha amada, seja bem-vinda! Veja que dia! É primavera, Leão! Primavera! Ora, então quem é que lá estava? Era a Lia, a quem os colegas chamavam mais Leão, porque ela era alta, forte, resistente, e era a tal que andava metida na política. A faculdade tinha fechado por motivo de greve, e então ela pertencia a um grupo subversivo e namorava com um jovem, o Miguel, que já tinha sido preso, e ela estava em riscos de poder vir a ser presa a qualquer momento. E por isso tinha todo o cuidado. E então desata-se aqui um diálogo entre as duas, não é? E às tantas diz a Lia: será que amanhã sua mãe podia me emprestar o carro, depois do jantar? Digamos, às 9, entende? Portanto, a Lia estava sempre a pedir à Lorena que pedisse à mãe dela o carro emprestado, porque eles não tinham carro, não é? E precisava de se deslocar de noite para distribuírem panfletos, etc, etc. Portanto, já deu aqui para ficarmos a saber um bocadinho sobre estas duas personagens que aparecem aqui no primeiro capítulo. Depois, a terceira personagem, a Ana Clara, aparece só no segundo capítulo. E então vou ler também só assim um bocadinho desse capítulo. Coelha! Ei, Coelha! Você está dormindo? Perguntou ele. Ora, quem era ele? Ele era o Max, que era eu não diria o namorado, porque ela não o considerava seu namorado, mas era o seu compincha. Ela andava sempre metida na droga e no álcool. Estava viciada em último estado. Ele era também um viciado e um passador de droga. E então ela passava o tempo lá na casa dele e faziam sexo e drogavam-se. Era uma vida absolutamente desgraçada. E então ele só a tratava por coelha. Ana Clara esforçou-se por abrir mais os olhos. Em torno do olho esquerdo desenhara-se uma orla de carvão na medida do aro negro de um soco. Esfregou os olhos com os nós dos dedos e o delineador de pálpebras marcou também o outro olho. Voltou-se, sonolenta, para a fumaça espessa que o abajur projetava no corno de luz. Beijou o ombro nu do jovem, disfarçando o bocejo numa mordida. Estou quase desmaiando, amor. Tão bom, Max. Então por que está assim gelada, hein? Parece que estou trepando num pinguim. Você já viu um pinguim? Ela enrolou e desenrolou no dedo um anel de cabelo. Estava sempre a desenrolar anéis de cabelo. É que hoje não estou brilhante. Queria que me dissesse o dia em que está brilhante, respondeu ele sentando-se na cama. Max, eu te amo, eu te amo. Ele coçou a cabeça com as mãos em garra, coçou o peito reluzente de suor, voltou a coçar a cabeça. Mas não gosta de fazer amor, coelha? É importante fazer amor, hein? Ando meio travada. Preciso falar com o meu analista. Fiz uma puta confusão com essa análise. Ela falava muito porcamente. Diga que você se contrai no amor feito ostra quando se pinga limão nela. E vontade de comer umas ostras com vinho branco bem gelado, disse ele estirando os braços.
Tenho nojo de ostra. Não posso nem ver. Uma droga de bicho. Ele procurou no chão as calças amontoadas ao lado da poltrona. Tirou do bolso um maço de cigarros e sacudiu, fazendo cair da palma da mão um pequeno embrulho de papel de seda. E depois eles continuam por aí abaixo, né? E continuamos aqui a ver um diálogo pontuado com explicações que são, portanto, na terceira pessoa, provavelmente, do narrador. Mas muitas vezes torna-se um bocadinho difícil distinguir se é um narrador que está a falar ou se é uma das meninas. Aqui, apesar de ter um aspecto de ser um narrador, pode ser a Ana Clara que está a dizer estas coisas. Aliás, um bocadinho mais à frente, começa assim. Aperto o copo na mão. Quando Lorena sacode a bola de vidro, a neve sobe tão leve, rodopia flutuante e depois vai caindo no telhado, na cerca e na menininha de capuz vermelho. Então ela sacode de novo. Assim tem neve o ano inteiro. Mas por que neve o ano inteiro? Onde é que tem neve aqui? Acha lindo neve. Uma enjoada. Trinco a pedra de gelo nos dentes. Ora, está a ver, agora está a falar aqui da Lorena. Portanto, está, de certo modo, a criticar a maneira de ser da Lorena. Às vezes dorme com o pato Donald. Fica apertando na barriga dele. Quém, quém, enjoada. Com a ponta da língua empurrou o pedaço de gelo até ao céu da boca. Na realidade, o céu é lá em cima, sem nenhuma dor. O inferno começa em seguida com as raízes. Tantas raízes se entrelaçando umas nas outras, solidárias. E depois, então, aqui já vemos claramente então, que já é ela que está a falar e a dialogar com o Max. E portanto, estão a ver, eu não vou continuar mais, porque acho que isto já vai muito adiantado. Foi só para entenderem um bocadinho esta maneira de construir a trama romanesca. Portanto, fala uma, depois de repente muda para outra, isto intercalado, às vezes com pequenas ou maiores, mais curtas, mais compridas, passagens do narrador. Aqui não encontrei, não vos li agora, assim, nenhum monólogo muito grande, mas às vezes há monólogos com uma e duas e mais páginas. A gente começa a falar, fala sozinha, fala. E então aquilo vem tudo a propósito, né? Portanto, é aquele tal fluxo de consciência em que qualquer coisa lembra e então já está ali a perorar sobre um tema, tempos infinitos. Portanto, é esta a construção da obra que eu gostei e que eu acho muito interessante e muito original. Portanto, eu aconselho, quando puderem, leiam o livro, que é de facto uma obra maravilhosa, de que eu gostei muito e que aconselho a todos a ler. E pronto, olha, por aqui me fico. Espero que tenham gostado hoje desta conversa sobre a Lígia Fagundes Teles, uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX e que já morreu, bem avançada no século XXI. Espero ter vida e saúde para cá poder voltar para a semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!